Gravidade. A famosa força que puxa tudo para baixo, mas pouca gente sabe que não é só isso. Gravidade é muito mais interessante que isso. E hoje você vai descobrir o que realmente é a gravidade. Vamos pro vídeo. Só que antes de começar o vídeo de verdade, já deixa seu like, se inscreve aí no canal para eu continuar trazendo conteúdos como esse. Vamos embora. Beleza, agora o que é a gravidade? Basicamente, a gravidade é uma das 4 forças fundamentais, que envolve gravidade, magnetismo, força fraca, força forte. Inclusive a gravidade é a mais fraca delas. Basicamente, a gravidade tenta atrair tudo ao seu redor para o centro, ou seja, para o centro de massa. Por exemplo, a Terra. A gravidade, ela puxa tudo que está ao redor, como você mesmo. Se você pular agora, você vai ver que, por exemplo, a Terra. Tudo que está ao redor da Terra tende a ser puxado para o núcleo, ou seja, para o centro de massa da Terra, que é o núcleo. Agora, por que você não está caindo para o centro do núcleo agora? Porque o chão está te segurando. Ele não deixa que você caia dentro do núcleo. Agora, outra coisa interessante sobre a gravidade é que tudo que tem massa, logo tem gravidade. E tudo que tem matéria, logo tem massa. Ou seja, você tem sua própria gravidade. Seu gato tem própria gravidade, se você tiver. Uma bactéria tem sua própria gravidade, até um átomo. Tudo que tem matéria tem gravidade. Ou seja, a gravidade está presente em todos os lugares do universo. Não importa se é forte ou fraca, está presente. Se você for para o espaço, você vai estar caindo na direção da Terra, na direção do Sol, ou ir na direção de um grande trator, sei lá. Se for tão longe assim, é capaz. Uma das pessoas mais importantes sobre a história da gravidade foi Isaac Newton e Einstein. Basicamente, o Isaac Newton descobriu a gravidade, mas a gravidade já era conhecida, só que o Newton, ele descobriu melhor como funciona a gravidade, formulando a lei da gravitação universal, que diz que quaisquer dois corpos com massa vão se aproximar até um encostar no outro. Basicamente, é a atração mútua. Todos os corpos com massa se atraem mutuamente, ou seja, ao mesmo tempo. Além disso, também teve a dependência de massa e distância, que diz que quanto maior a massa dos corpos, mais forte a atração, e a força universal, que diz que a mesma força que faz uma maçã cair na Terra também mantém os planetas presos ao Sol e a Lua presa da Terra. Quer dizer, presa orbitando, quer dizer, sabe? Inclusive, tem uma fórmula sobre a lei da gravitação universal que eu vou deixar aí na tela. Mas eu vou falar mesmo assim, que é basicamente F é igual a G vezes a parênteses M1 vezes M2, fecha parênteses, sobre D ao quadrado. O que isso quer dizer? F é a força gravitacional em Newton. G é a constante da gravitação universal, que é um valor fixo, que é C é igual a 6,67408 vezes 10 elevado a menos 11. Ou seja, falando em números mais compreensíveis, é 0,000000006670408. Ou seja, um número bem pequeno, perto dos trilionésimos. Voltando à fórmula da lei da gravitação universal, temos M1 e M2, que é a massa dos dois corpos em quilos, e D, ou D ao quadrado, que está na fórmula, é a distância entre os centros dos corpos. Ou seja, a força gravitacional é igual à constante da gravitação universal, vezes M1 vezes M2, dividido pela distância entre o centro dos corpos ao quadrado, em metros, aliás. D é medida em metros. Essa lei foi formulada lá em 1687. Ou seja, para aquela época, Newton era muito, mas muito acima da média. E também temos Einstein, que também foi muito importante para nosso conhecimento sobre a gravidade, onde em 1905 ele formulou a teoria da relatividade restrita, em 1915 a relatividade geral.
E uma coisa comum que tem essas 2 teorias é o espaço-tempo, que é basicamente o tecido quadridimensional, que tem uma dimensão temporal e 3 espaciais, que nem a gente vive, e que a gravidade, ela influencia distorcendo esse espaço-tempo, o que faz as coisas se atraírem para esse objeto e, além disso, o tempo se distorcer. E é isso que o filme Interestelar retrata em algumas cenas, que é a distorção temporal quando eles estão próximos do buraco negro Gargantua. Basicamente, para eles está passando um tempo normal, só que para a Terra está passando um tempo muito mais rápido. Que você pode ver no final que o protagonista, o Cooper, ele quase não envelhece, mas a filha dele passa várias décadas na Terra, já que como o buraco negro tem uma gravidade extremamente forte, que nem a luz consegue escapar, o tempo ao redor dele é muito distorcido. Aqui na Terra, a gente também tá aqui na Terra o tempo passa um pouco mais devagar também, só que como a Terra tem uma gravidade muito mais fraca, a gente quase não percebe com quem tá no espaço, por exemplo. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando mais detalhadamente sobre espaço-tempo, atividade geral e restrito, mas se eu falar muito nesse vídeo já vai ficar longo, já tem uns, sei lá, quase uns 10 minutos bruto. O último tema abordado nesse vídeo, a gente vai para o tema mais complexo que merece um vídeo específico sobre também, só que eu vou explicar resumidamente aqui para vocês, que é a gravitação quântica, junto com a teoria das cordas e a gravitação quântica de laços. Basicamente, a teoria das cordas vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem, é bem famosa. Mas basicamente ela diz que partículas fundamentais como elétrons, quarks, bósons, talvez o teórico graviton também, não são só pontos infinitamente pequenos de ser matéria, mas na verdade são minúsculas cordas unidimensionais vibrantes. Basicamente, o jeito que elas vibram pode gerar diferentes partículas e forças no universo. Também a forma como ela estiver pode ser fechada ou aberta, sendo uma linha. E isso criaria outro partícula. E a gente também tem a gravitação quântica de laços, a GQL, que é uma teoria que tenta unificar a mecânica quântica com a relatividade geral. Ou seja, ela propõe que o espaço-tempo não é contínuo, mas sim, entre aspas, granular, feito de laços quânticos interconectados, ou seja, redes de spin em escalas minúsculas, como a escala de Planck, que é o menor tamanho possível no universo. Nada consegue ficar menor. Mas nada nem chega perto também desse tamanho. É muito pequeno. Ou seja, basicamente, ela diz que o espaço-tempo é como se fosse composto de pixels. E que é uma alteração desses pixels cria uma distorção no espaço e no tempo. Ou seja, seriam partículas quadridimensionais, com 3 dimensões espaciais e uma temporal. Tá aí, depois de 2 semanas, finalmente postei esse vídeo explicando sobre a gravidade. Espero que tenha ficado bom, né? Acho que expliquei bem como funciona. E é isso. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve. E eu vou ficando por aqui. Falou.